Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou o William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui para falar do ofício do contratenor, especificamente como foram as trajetórias possíveis dos primeiros contratenores a atuar aqui no Brasil. Para falar disso comigo hoje está aqui o Paulo Mestre. Boa noite, Paulo. Boa noite, William. Tudo bom? Tudo bem. Ó, muito Então tá bom. obrigado por aceitar aqui. Você, para mim, é uma referência, né? Claro, você é uma das primeiras pessoas que começou a fazer cantar como contratenor aqui, né? Eu acho que sim. Tem alguns. Tinha um rapaz que era, acho que se não me engano, era o Jorge Praz, eu acho. Eu Uhum, acho que o Jorge era. Peraí, não sei se foi do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, que trabalhava como contratenor. E tinha o Luiz Alves, que hoje em dia tá na Suíça, já faz bastante tempo que ele mora lá, que tem um grupo chamado Turicum, uhum. e é excelente. Eu acho que graças ao Luiz Alves que eu comecei a trabalhar como contratenor. Mas né, mais ou menos é todo mundo. O Luiz Alves e eu somos da mesma época. Uhum, que legal. Quando a gente começa a estudar canto, estudar, a gente sempre acaba pegando algumas referências nacionais, né, algumas pessoas assim, e você como Uhum. contratenor sempre é um dos nomes que surgem, né, justamente porque Legal. já tá atuando há muito tempo, né, é um cara referência, né. Legal. Então, Paulo, eu queria saber como é que você começou a lidar com música. É uma paixão desde criancinha? Você começou cantando cantando música popular? Você já começou cantando música repertório lírico? Como que foi? Não, bem, vamos lá. Na minha família ninguém fazia música, né? Ninguém fez música. A Uhum, família do lado da minha mãe é de advogados e a do lado do meu pai é de fazendeiro. Então não uhum, tinha músicos. E tanto que até hoje, agora na casa da minha mãe, tem um aparelho de reprodução de música, né? Porque fica mais fácil, mas não tinha na época que eu era criança, não tinha nada de música. É muito engraçado. Eu me lembro que a gente ganhou um, um gravadorzinho assim, uhum, mas mesmo que era um gravadorzinho que a gente gravava as músicas, mas a gente não tinha toca-disco, essas coisas em casa, porque não se ouvia música. Isso é estranhíssimo. E ninguém uhum, afinava. Quer dizer, meu avô, por parte do meu pai, era bem afinadinho, mas ninguém fazia nada, nada, nada com música. E aos poucos eu comecei, eu fui estudar violino, porque daí minha avó, daí por parte da minha mãe, estudava violino, mas como todas as moças, né, naquela época da minha avó, estudavam alguma coisa, ou era piano, ou era violino, coisa e tal. Então ela tinha o violino dela, que o que ela tinha ganhado de presente do meu bisavô, e depois ela ganhou mais um do meu avô quando noivou. Mas ela nunca tocou violino, tocava como as meninas tocavam em casa, faziam saraus, essas coisas, mas eu nunca vi ninguém da família tocando. Tinha uma tia, a irmã dela tocava um pouco de piano, e era professora, mas não era uma coisa que era corriqueira para a gente. uhum, E daí, com 16 anos, mais ou menos, eu ganhei o violino da minha avó e daí fui estudar. Daí comecei a estudar violino e foi bem na mesma época que eu comecei com a faculdade, mas a faculdade de odontologia, porque eu sou dentista também. uhum. Acho que para É, poder as coisas foram acontecendo assim, né? Eu não fiz só música porque era muito complicado para mim naquela época fazer só música. Então, primeiro eu me uhum, formei em odontologia junto ao mesmo tempo que eu comecei a estudar violino. Então, eu estava estudando violino e fazendo cursinho. Nessa época que eu estudava violino e fazia cursinho, eu também estudava um pouquinho de violão, mas daí violão de música popular, né? Na música uhum. popular, eu tinha um grande amigo que é o Davi Tavares, que depois, agora, depois de tantos anos, eu reencontrei o Davi e a gente fez alguns shows juntos. O Davi foi embora
para Espanha, naquela época mesmo, e fez uma carreira lá, como ele toca flamenco e faz uma coisa meio mistura de música brasileira popular com flamenco, e depois ele veio para cá algumas vezes, e a gente acabou se reencontrando e fazendo um pouquinho de popular agora, há pouquíssimo tempo atrás, né? Pouquíssimo. 6 anos atrás para cá, né? Que volta e meia eu me encontro com o Davi, a gente faz música popular. Daí eu comecei a fazer música popular e eu cantava nos bares, nos finais de semana, que tinha, na minha época de piá, né? De novinho, a gente tocava em bares, né? Então eu ia pro bar, tocar, ganhava um trocado para passar o resto do final de semana. Era bem divertido, assim. E nessa época eu comecei a estudar violino, e comecei a estudar para a faculdade. Tudo foi acontecendo, isso tudo aconteceu praticamente ao mesmo tempo, né? Então eu estudava violino, cantava em bar, e uma amiga minha, super amiga que era na época, do cursinho, que era a Cristiane, ela falou assim, eu queria que você entrasse para um coral. Eu falei assim, eu não vou entrar para coral não, coisa de gente velha, eu não gosto de coisa de gente velha, eu só gosto de coisa de gente nova. Daí é muito engraçado, assim, porque daí ela me chamou pro coral, isso, daí eu falei, quando que começa isso aí? Daí ela falou, em março que vai começar o coral. Daí eu falei, tá. Daí em março ela me chamou. Daí eu me lembro, isso eu sempre falo, assim, quando me perguntam essa coisa da música, né? Eu me lembro, assim, de eu entrando, era uma igreja, né? Tinha um coral, a Igreja do Sagrado Coração, que é aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, né? E nessa igreja, quem regia o coral era o Padre Penalva. O Padre Penalva é compositor paranaense, foi um compositor que fez bastante, teve uma produção muito legal, assim, aqui no Paraná, e umas músicas muito bonitas. E eu me lembro, assim, a hora que eu entrei e que abriu a porta, porque era lá atrás da sacristia, né? Tinha aquela, sempre na igreja tinha a parte da frente, e lá a sacristia lá atrás, e daí tinha uma sala, né? Um salão lá atrás, eu acho que salão paroquial, né? Daí a hora que abriu a porta, assim, eu escutei aquele som de coral, eu falei assim, meu Deus do céu, que troço mais lindo! Como é que pode, né? Daí, assim, falei, putz, que troço mais legal. Daí falei assim, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero cantar, né? Daí o padre me chamou para cantar, e só que o trabalho do padre Penalva era de casamentos, e essa época, eu me lembro bem, ele estava cheio de casamentos para fazer. E o coral começou a ficar assim, ele ensaiava 2, 3 semanas, depois parava. E daí ficava um tempo sem ensaiar, porque tinha muito casamento. Daí eu comecei a procurar outros corais para assistir. E daí eu entrei no Coral da Belas Artes, que é onde eu estudava violino, e comecei a cantar um pouquinho lá, e ao mesmo tempo eu fui assistir uma apresentação da Camerata, porque eu falei assim, bem, agora eu vou começar a escutar o que tem de coral, porque eu acho super bonito, né? Daí estava tocando uma música maravilhosa chamada Jesus, Alegria dos Homens. É muito engraçado, assim, né? Que hoje em dia a gente vê, é super simples, né? É uma coisa corriqueira, quando Jesus, Alegria dos Homens, né? Sim, virou brega, né? Virou simples, né? Mas tudo bem, é só você fazer bem feito, o que é simples, que sempre vai ser emocionante, né? Não tem problema. Daí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, eu quero ver esse grupo cantar, eu quero ir lá atrás e conversar, né? Eu sempre fui conversador, né? Daí eu fui lá para trás, na coxia, isso era no Paiol, no Teatro Paiol, aqui em Curitiba. Daí fui lá para trás, daí cheguei lá e fiz amizade com a Verônica, que é minha amiga, né? Daí a Verônica falou assim, Paulo, oi, não sei o que, PPP, aquela coisa, né? Daí ela falou assim, vamos lá em casa um dia pra gente tocar violão. Daí eu fui lá na casa dela, fiquei amigo dela, e tocava violão, e continuava essa coisa, né? Você ia assistir os espetáculos, não sei o quê. Daí um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, Paulo, vai abrir uma vaga na Camerata, uma vaga para tenor,
tenor na camerata, porque o tenor vai sair para vereador. Eu acho, não sei se ele ganhou, olha, capaz que tenha ganho. Mas, sei lá, se ele não tivesse saído para vereador, eu não tinha entrado lá na camerata, né? Daí ela falou assim, ó, vai ter um teste lá na igreja tal, a igreja dos polacos aqui que tinha. Daí eu fui lá na igreja, o maestro do coro, que estava fazendo os testes, ele fez um teste super simples. Imagine, hoje em dia, se eu quisesse entrar na camerata, eu não entraria de jeito nenhum, né? Porque eu não tinha currículo para isso, né? Eu só tinha vontade, né? Daí ele falou, ele bateu umas notas lá no piano, falou assim, repete aí. Eu repetia. Daí ele falou, repete, não sei o quê. Fui repetindo. Ele falou assim, não, então você pode entrar. Depois, então tá ótimo, tô super feliz, né? Entrei para a Camerata Antiga de Curitiba naquela época. E que além de tudo a gente recebia, tá? Se imagine você receber, né? Daí eu falei assim, nossa, isso é tudo que eu preciso para ser feliz, não tem mais nada, né? Daí passaram 3 meses eu cantando na Camerata como tenor. Ele chegou para mim e ele falou assim: agora eu preciso ter uma conversa com você. Eu falei, o que foi? Daí ele falou assim: olha, Paulo, a tua voz é muito pequena, a gente não consegue te ouvir. A gente não consegue te ouvir. Embora você seja bem afinado, tudo, é muito pequena. Não dá. Nós vamos precisar que você saia para a gente pegar um outro tenor. Uhum. Isso foi engraçado que é a vida da gente, né? Daí eu olhei bem pra cara dele e falei assim, eu não vou sair. Daí ele falou o quê? Daí eu falei assim, não, eu não vou sair, porque eu não preciso do dinheiro de vocês e eu quero aprender a cantar, né? E vocês fazem aquilo que eu queria fazer na minha vida, que é cantar, né? Daí foi muito engraçado. Ele falou assim, ele morreu de dar risada na minha cara, assim. Eu olhei para ele ficou dando risada. Ele falou assim: então tá, então você fica. É gente assim que a gente precisa. Eu fiquei 17 anos dentro da Você. Camerata. Aham. 17 Como anos lá tenor? dentro. Não, eu Sempre de cantei. tenor? Não. Não, eu cantei como tenor 7 anos. Né? Então, assim, Aham. 7 anos entre um monte de coisa que aconteceu. Mas nesses 7 anos, daí a gente tinha, na Camerata, desde aquela época, a gente tinha aula de técnica vocal toda semana. Então tinha um Uhum. professor que vinha e nos dava aula de técnica para a gente poder trabalhar. Era super legal, era todo mundo novinho. Eu tinha 17 para 18, e a maior parte das pessoas ali tinha a minha idade, porque foi entrando um monte de gente dessa idade. Todo mundo era novo. Então eles davam aula. Uhum. Muito engraçado, tinha umas coisas engraçadas também, assim, eu me lembro que eu chegava e abraçava todo mundo e beijava. Daí chegaram para mim e falaram assim, isso naquela época, assim, você não pode ficar beijando muitas pessoas, coisa, porque isso é meio feio. Eu falei, nossa. Nossa, daí que coisa mais engraçada, né? Daí, porque era um coral super, ao mesmo tempo que eles me chamaram, mesmo assim, era tudo super sério, né? Tá. Aham. Daí era todo mundo novinho, a gente tinha aula toda semana. Quem dava aula pra gente naquela época era o Gerard Beverly Maxwell Galloway. O nome é super comprido. Era um inglês Hum. que vinha de Angra dos Reis. Ele não vinha, acho que toda semana, ele vinha, acho que uma vez por mês, ou qualquer coisa assim, e a gente sugava o que a gente podia para poder aprender a cantar. O Galloway, Uhum. ele foi professor de inglês em Angra dos Reis. Eu não sei direitinho, porque eu acho que deve ter alguma coisa sobre a história do Galloway em algum lugar. Ele compunha um monte de coisa, era divertido. E o Galloway era contratenor. O Galloway era Hum. contratenor. Ele tinha estudado na Inglaterra e depois se apaixonou lá em Angra dos Reis e veio para o Brasil. Então ele nos dava Uhum. aula toda semana. Só que ele não queria muito que eu cantasse como contratenor, mas ele sabia que a minha voz era bastante aguda. Então eu ia Uhum. trabalhando aos poucos o repertório de tenor bem leve. Né? Então eu trabalhei bem o Uhum. repertório de tenor leve, principalmente as coisas de Handel, coisa e tal. E aos pouquinhos eu fui falando para ele, eu falei assim, olha, eu consigo fazer a voz de cabeça com facilidade, coisa e tal.
E aos poucos ele foi aceitando e trabalhando também. Nisso também eu comecei, tinha um monte de coisa acontecendo, né? Tudo acontecia. Porque quando você é novo, tudo ferve, né? Então, assim, tinha todo ano em Curitiba tem, né, uma coisa chamada oficina de música. E a oficina de música antiga, principalmente naquela época, era uma coisa impressionante, assim, né? Vinha gente do mundo inteiro para cá para fazer música. E nessas oficinas a gente ia estudando com os melhores professores que tinham, tanto fora quanto do Brasil. E uma das pessoas que foi uma professora que eu gostava muito, que depois eu acabei cantando muito com ela, era a Marta Herr. A Marta era professora, eu acho que na USP, né? E que era uma pessoa, Unesp. assim, maravilhosa. Unesp? Da Unesp. Era maravilhosa, assim, era uma pessoa... Sim, eu conheci a Marta. Super, super querida que era a Marta, né? Então, ela começou a trabalhar a minha voz nas oficinas, e às vezes eu ia para São Paulo também. E daí eu me lembro que uma vez eu cheguei para ela e falei assim, Marta, eu não sei mais o que eu faço, porque eu estou numa encruzilhada, assim, eu não sei se eu continuo cantando como tenor ou como contratenor. Daí ela falou, olha, Paulo, me diga uma coisa, o que você acha? Daí eu falei assim, eu não sei, né? Daí eu falei assim, qual das duas vozes que você se sente mais tranquilo para cantar? Daí eu falei assim, olha, eu acho mais legal, me cansa muito menos cantar como contratenor do que como tenor, né? E acho que a minha voz sai muito mais fácil e eu gosto muito mais de cantar como contratenor. Porque como tenor, chegava num ponto que a voz ficava muito cansada. Muito cansada. Daí ela falou assim, então tá, então você pode passar para contratenor, vai estudando contratenor, né? Eu falei, ai que ótimo, daí fiquei super feliz. Nisso também, né, mais ou menos um pouco mais tarde ali, uns 5, 6 anos depois que eu estava, o Gerard chamou para uma dessas oficinas um cara chamado Jeffrey Mitchell, que era um contratenor e chegou a ser um contratenor bastante conhecido na Inglaterra. Ele era regente na BBC. Regente, ele regia o coral, um dos corais da BBC em Londres. E o Gerard, o Jeffrey, quando veio para cá, para o Brasil, me deu muitas aulas. E ele também veio, ele ficou na Camerata durante um tempo, preparando, assim, geralmente os regentes ou qualquer coisa, quando vinham para a Camerata, que deve ser mais ou menos parecido até agora, ficavam um mês quase, né? Então preparavam o repertório e davam aulas para gente, né? Então, assim, era uma super escola, continua sendo uma super escola. E o Jeffrey falou assim, Paulo, você tem que passar imediatamente para os contraltos, você não é um tenor, você é um contratenor. Daí ele foi lá para o Galloway, e o regente também, nessa época da Camerata, era o Roberto de Regina, que está com 93 anos, que me manda WhatsApp até hoje, que é divertidíssimo, assim, o Roberto está com 93 anos, toca piano, toca cravo ainda, dá concerto, é muito doido, né, muito legal isso. Nossa. Daí ele falou assim, o Roberto é uma pessoa especialíssima, você tem que fazer um podcast com ele, que ele é muito engraçado. É ótimo, 93 anos. Tenho interesse. Impressionante. Vale a pena. Tá, daí o Roberto falou, eles falaram com o Roberto, e por coincidência, tinha uma vaga no contralto. Daí eu passei para o contralto nessa época. Nessa época, como daí tinha bastante oficina de música, eu fui conhecendo gente de fora, né? Nas oficinas vinha gente do Uruguai, vinha gente da Suíça, vinha gente de tudo quanto é canto. Daí eu comecei a fazer bastante trabalho com a Cristina Banegas, que é uma regente no Uruguai e que fez muita coisa no Uruguai, que juntava gente do mundo inteiro para fazer. Daí eu comecei a cantar como contratenor mais profissionalmente, né? E também daí conheci bem o Nicolau Figueiredo, que ficou muito amigo meu, que a gente fez muitos concertos juntos, e que era ótimo, que me dava super bem, nunca briguei com o Nicolau, por incrível que pareça, porque o Nicolau era brabo, né? Era só você obedecer, era só você obedecer ele, e como eu nunca fui
um músico de carreira, né, que nem essa coisa, né, toda assim. Então eu não tinha muito o que ficar peitando o Nicolau, né? Então assim, ele falava e eu obedecia, sempre obedecia o Nicolau. Daí era uma forma de não Uhum. brigar, né? Então a gente se dava super bem. Então eu fiz um monte de concerto com ele. Então eu ia conhecendo essas pessoas. Como eu comecei a ficar bastante conhecido, eu arrumei uma empresária no Rio de Janeiro, que era a Gabi Leip, que está com uns 80 e tantos anos agora e que está morando agora em Teresópolis por enquanto, porque por causa da pandemia, né? E nessa época que daí a carreira explodiu, assim, foi muito legal. Uhum. Assim, eu ia pro Rio e ficava sempre no hotel, tinha um quarto meu já, assim, que eu telefonava pro hotel, já eles falavam assim, não, seu Paulo, o seu quarto aqui é no Glória, né? O seu quarto no Glória é o Uhum. 1301, que fica longe da piscina, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Daí foi muito legal, assim, foi uma época super glamurosa, né? Engraçado. E daí a Gabi começou a me mandar e me levar para É, tudo quanto é lado. A Gabi, a Glória Guerra, esse pessoal que eram os, os empresários da época, né? Daí pode perguntar, que eu aham. tô aqui falando sem parar. É, não, é ótimo, ótimo. Eu tô amando. Eu Vai, tenho conte. uma pergunta um pouquinho de antes, assim, você lembra quando você descobriu que você tinha muito agudo? Para cantar como contratenor? Só para te dar um exemplo, assim, Vale. quando eu mesmo estava tendo aula de canto com o meu professor na Unesp, e o meu professor Fábio Miguel, falecido Fábio Miguel, canto de tenor também, né? Uma das aulas, a gente começou a vocalizar e daí a voz foi subindo pro agudo e a voz foi indo para sempre, assim, né? E daí foi um susto para ele e foi um susto para mim também. Então teve um momento assim de opa, tem um registro aqui que eu não sabia que eu tinha controle que eu tenho, né? Você já fintou um pouco isso? Falou que as pessoas tinham o entendimento que você tinha uma voz pequena como tenor, né? Então eu Aham. ouço de outros colegas também que quando estão cantando nos registros graves, né? Não é que é impossível de fazer, né? Mas às vezes a voz quebra mais, você tem que trabalhar por muito mais horas para fazer as coisas funcionarem, né? É um pouco mais complicado. Então, Não, acho que é uma questão de brilho, né? É uma questão de uhum, harmônico mesmo, né? É, é engraçado. Eu acho que eu nunca fui um tenor mesmo, né? Eu cheguei a sim. fazer a tal da missa Lord Nelson, me lembro, né? Você nunca se sentiu. Mas eu nunca me senti um tenor, porque me desculpem os tenores, mas é muito difícil uma voz de tenor que eu ache realmente muito bonita, né? Assim, porque eu sempre achei muito bonita as vozes de tenores leves, né? Sei Uhum. lá, então as vozes de tenores ingleses, coisa e tal da minha época. Hoje em dia tem voz de tenor leve em tudo quanto é canto. Mas eu sou de um tempo, aqui é muito estranho falar sou de um tempo, porque eu nunca me sinto num tempo, né? Mas eu sou na minha época, na escola aqui, era só o que se dava nas escolas e em faculdade era a música romântica, né? Então, a música Sim. antiga a gente escutava em CDs, né? Quer dizer, até em LP. Quando eu era bem novinho era LP, depois virou CD. Então a gente tinha que comprar os CDs, tinha que importar CD, ou tinha que ir para fora do país para comprar CD para ter essas referências, né? Que era o Bowman, depois vem o Shaw, coisa e tal, que você vai tendo outras Uhum. referências para você saber mais ou menos o que é que acontece. Mas os tenores que eu sempre escutava, que eu sempre escutava, eram os tenores ingleses naquela época, né? Depois tem, Aham. a música abre para todo quanto é canto. Mas era mais ou menos isso que eu Sim. buscava. Mas eu realmente eu não lembro de uma época assim de cantando, daí vai subindo, 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 subindo a voz. Não acho que não foi assim que aconteceu. Eu acho que a minha voz sempre Uhum. foi, assim, eu já falo com uma voz mais aguda, é normal. Então, eu sempre trabalhei dessa voz média e grave para contratenor,
para cima, né? Assim, você ia para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, aos poucos, eu fui ganhando as notas mais agudas. Eu nunca tive nota muito aguda. Uhum. Eu vejo hoje em dia os meninos chegam rápido lá num Fá, num Sol, coisa e tal. Eu não tinha isso, Uhum. não tenho. Eu sou mais grave mesmo, né? Sim. Então o que foi desenvolvendo era a questão, era a coisa do brilho, né? De você Uhum. ganhar harmônico na voz. Ressonância, né? Isso sim, a ressonância. Mas isso somente veio na hora que eu é, vi que dava para ser como contratenor mesmo. Acho que aí que Uhum. funcionou, né? Porque antes a voz não funcionava legal, não. Era bonitinha, assim, era legalzinha, mas era só bonitinha, né? Aham. E daí depois você consegue. Para A ser um contratenor, modéstia. você tem que. Para você cantar, você precisa furar uma orquestra, né? Você precisa cantar com uma orquestra, então você tem que ter a voz que a tua Sim. voz corte, né? Ela tem que ter brilho suficiente para você cortar uma orquestra, né? Não sei quem é que estava perguntando esses dias para Aham. mim se o que eu peço para ajustar. Eu não peço para ajustar nada, quem tem que se ajustar sou eu, a orquestra, né? Então, Sim. assim, se eu vou cantar só com alaúde, daí eu posso. Eu acho que até naturalmente você canta mais, com menos som, né, normal. Agora, você vai cantar com uma orquestra Uhum. grande, que é uma coisa que no nosso país você tem que cantar com orquestra sinfônica, coisa e tal, se você tem uma carreira como contratenor, você tem que se adaptar e tem que, a tua voz ou soa, não tem Uhum. essa, né? Você não vai pedir para uma orquestra inteira se adaptar a você que tem que adaptar a tua voz, a tua técnica. Para isso existe técnica, né? Então você vai Sim. estudar para poder fazer isso. O que mais que a gente estava Ó, falando que eu vou viajando, né? você tem Fale. um timbre que ele é muito consistente no grave, né? O que eu acho interessante é que, por exemplo, você citou o Andreas Scholl, né? Em algum momento. Aham. Ele também é um cara que tem um grave bem legal, né? Grave do ponto de vista de contralto, né? Eu acho que essas eram as características, né? Eu acho que são as Uhum. características desse tipo de escola, né? Uhum. E você sabe que o Andrés, ele é barítono também, né? Ele é barítono, mas eu nunca tive grave, né? Uma boa parte das pessoas Aham. dizem, mas então é barítono, por isso que é contratenor. Não, não acho que é barítono porque é contratenor. Eu acho que é contratenor porque é contratenor, porque a voz soa melhor, tem mais brilho, tem mais poder de você poder brincar com a tua voz, fazer aquilo que você deseja dentro da música. Por exemplo, se você quer cantar alguma coisa, você tem que saber brincar com aquilo, né? Então, assim, Uhum. como tenor, a minha voz não tinha possibilidades, né? Uhum. Mas como contralto, sim. Como um contratenor, eu consigo trabalhar isso e contar alguma coisa para as pessoas de várias maneiras, né? Não vai sair sempre da Uhum. mesma maneira. Isso que é o legal de você fazer música. E nem Sim. agora teve um contratenor aqui, o Michael Chance, que veio para cá. Ele falou, Hum. assim, você vai contar uma coisa maravilhosa para alguém, né? Então, você só consegue contar uma coisa maravilhosa para alguém se você tiver técnica o suficiente para você contar uma coisa maravilhosa, porque daí você vai poder fazer todas as cores dessa tua brincadeira, né? Sonora, assim, para as Uhum. pessoas. Mas para isso você tem que ter técnica e você tem que estar ajustado à sua natureza. Eu acho que é mais ou menos essa a palavra, né? A Aham. coisa tem que rolar, tem que fluir. Né? Se Sim. você insistir em ser um tenor, você sempre vai ser um tenor mediano, né? Ou medíocre, né? Acho que o medíocre é mais ou Uhum. menos por aí, né? No sentido da palavra mesmo, né? Então essa que é a grande porcaria de você insistir em fazer uma coisa que não é tua. Eu acho que em qualquer coisa na tua vida, você insistir em ser o que você não não te traz nenhum tipo de benefício. Isso você te torna um ser bem
não consegue fazer arte, eu acho que é por aí. Não consegue Por brincar. exemplo, Eu acho que é isso. posso te perguntar um exemplo? Por exemplo, quando você cantava mais de tenor, você sentia que você não tinha, por exemplo, a dinâmica para transitar entre forte e piano em certas regiões? E daí, quando você começou a fazer o contralto, isso ficou um pouco mais fácil de ser manobrado? Eu acho que essa fala de isso que você falou, fica mais fácil de ser manobrado, eu acho que é a palavra mais correta. Porque tem uma coisa, a gente, principalmente quando a gente é mais novo, a gente se acha o máximo, né? Então, mesmo como tenor, eu me achava muito bom, eu não achava que era ruim, mas eu era bem mediano, sim. A gente se acha legal, né? A gente se acha bom, senão você não sobe num palco, você não consegue, você não vai subir num palco se achando uma porcaria. Você vai subir num palco achando que você é muito bom a ponto de você enfrentar tudo aquilo, né? É puro narcisismo, é por aí, Sim. assim, você tem que se achar bom, né? Então, assim, como tenor, na verdade, assim, faltava, eu não tinha a, a possibilidade de brincar tanto, né? Então, assim, eu não Aham. achava que era ruim, mas como eu não podia fazer música da forma com que eu gostaria de fazer, ou com que as coisas estavam acontecendo para que eu fizesse, a voz de contratenor era a voz com que me dava essas possibilidades. Ela me dá, a voz de contratenor, essa transição, ela me deu as possibilidades de poder fazer música de uma forma que eu gostaria de fazer, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Entendi perfeitamente. É muito interessante. Quando eu comecei a estudar e tal, sempre era colocado assim em naipe de contralto e tal, mas era na época não se falava muito em ter contratenores e tal. E isso nem faz tanto tempo assim. A época que você começou a cantar, a estudar, você, pelo que você está relatando, muitas vezes isso não era nenhuma questão do cantor ser colocado para ter a voz trabalhada nesse sentido. Acho que até porque as pessoas não sabiam bem como ir trabalhar a musculatura da forma correta e trabalhar a ressonância e a respiração das formas corretas e tal. E isso foi sendo, conforme foi entrando informação no Brasil, entrando repertório, como você veio falando, veio mais tradução de livros, né? As pessoas puderam circular mais e trabalhar com contratenores até fora e escutar como é e tal. Da minha geração para cá, eu sinto que tem tido uma presença muito maior de jovens, de garotos que eles já são apresentados como tendo como o contratenor, cantar de contralto e cantar de soprano até, como uma possibilidade, como uma Uhum. coisa viável. Na sua época, não foi tanto assim, né? Como você vê isso hoje? Você tem acompanhado um pessoal mais novo que tem cantado? Como você tem visto isso? Bem, vamos lá. Eu sou dentista, né? Como te falei. Eu fiz Uhum, uma carreira como contratenor, tenho uma carreira como contratenor, fiz uma carreira como contratenor, mas sou dentista também. Então, eu nunca entro muito nunca precisei entrar em disputas nem como contralto, nem como dentista. Então, quando a coisa começa a apertar muito dentro da área da música, eu viro dentista. Quando a coisa começa a apertar muito na área da odontologia, eu viro músico. Então, no meu consultório, volta e meia, eu sou músico, né? Eu tenho uma clientela legal, assim, eu faço só endodontia. Mas eu me sinto muito músico nessa hora. E na hora que junta muito músico, eu me sinto bastante dentista. Isso eu estou mais ou menos te que, explicando, que porque maravilhoso. assim, eu não tenho muito essa coisa de precisar estar muito, muito por dentro de tudo que está se passando no Brasil Aham. inteiro. Então, Ah, assim, sim, eu sim. sei o que acontece, nem, tem centros que fazem grandes cantores, né? Mas o que eu mais tenho proximidade é com o pessoal da Marília, né? Da Marília Vargas.
Aham. que é muito amiga Uhum. minha, que eu gosto muito. E você já cantou várias vezes com ela também, né? Com a Marília já, assim, dentro do trabalho que eu vejo que ela realiza, ela consegue fazer com que surjam contratenores muito legais lá dentro, né? Então, assim, esse é o trabalho que eu mais acompanho. Daí eu conheço aqui, tem contratenor aqui em Curitiba, que é o Vitor, tem, tem mais contratenores que eu conheço também, mais de vista, coisa e tal, mas o trabalho que eu acho, que eu conheço, e que eu acho bastante consistente, é o trabalho da EMESP. E daí o pessoal da EMESP eu Uhum. conheço bastante gente. A Piazada, né, o pessoal novo de lá eu conheço bastante, porque também eu fui fazer, fiz alguns trabalhos com o pessoal lá da Teatro São Pedro ali, né, e daí também fiquei Uhum. conhecendo. E daí acabei conhecendo mais contratenores. Mas eu não tenho muita, eu não tenho essa coisa da docência, eu não dou aula para ninguém, eu não sei dar aula para as pessoas, né? Eu acho que eu mataria todos os meus alunos Uhum. rapidamente, por falta de paciência, porque eu gostaria já que respondessem alguma coisa. Então, assim, não sei dar aula, não sei dar aula. Então, como eu não sei dar aula, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Conheço algumas pessoas. Eu nem conheci muito bem aqui o Bruno de Sá, que é um sopranista maravilhosíssimo, né? Está Uhum. fazendo uma super Acho que carreira fora do está país, na né? Alemanha, acho, agora, né? O Bruno. Não, é maravilhoso, maravilhoso, que é muito engraçado, né? Como na minha época não tinham grandes contratenores, agora também ainda há pouco tempo não tinham grandes sopranistas. Assim, você sempre falava sopranista, Aham. não sei, né? É uma coisa meio estranha, né? Depois que você vê o Bruno cantando, você fala assim, puta vida, né? O que é esse cara cantando como soprano? Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que as coisas vão Aham. evoluindo. Acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu já fugi da tua pergunta demais. Não, não, eu queria saber, não, eu queria saber suas impressões mesmo. Eu queria entender suas impressões. Aí acho que a coisa também, eu tenho um jeito diferente de pensar, que não é tão diferente. Vamos lá. Eu acho que tem duas escolas bem distintas, ou pelo menos duas escolas bem distintas, né, dentro do nosso trabalho de contratenor. Tem esses que fazem o trabalho mais parecido com o meu, né, que é o trabalho que a Marília desenvolve, que eu acho que a Marília desenvolve muito bem, que seria mais o que eu acho esses dias um rapaz me falou lá da Itália, ele falou que são as vozes nórdicas, eu não sei se é bem por aí, mas que é o pessoal que trabalham bastante na, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, que tem esse tipo que desenvolve, na França, que desenvolve esse tipo de trabalho de voz, esse tipo de preparo de voz para esse tipo de repertório. Dá para entender? Eu acho que é por aí, né? Claro, E sim, tem sim, um outro sim, trabalho que perfeitamente. é feito paralelamente também com os contratenores, que é um outro tipo de técnica que vai mais com mais vibrato, com mais que precisa de muito mais agilidade para algumas coisas, que mais malabarismos e coisa e tal, que é um trabalho que eu não domino, que eu não sei muito bem como é que fazem. Eu sempre, como eu desenvolvi essa técnica dessa forma, muito mais dessa desse jeito que eu estava te falando, que é mais para cantar bar e essas coisas, me Uhum. foge um pouco do conhecimento de como fazer os outros papéis, como coisas de óperas um pouco mais aqui para o repertório clássico, coisa e tal, que também cabe, né? Uhum. Que mais? Essa segunda escola você diria que é, por exemplo, o Orlinski, o Fagioli, por Isso, exemplo? é um pessoal que eu não escuto tanto. É engraçado, né? Eu escuto Uhum. um pouco eles, porque como eu desenvolvi duas coisas na minha vida, eu acabo escolhendo um pouco o que eu quero dentro dessas duas coisas, entendeu? Então, dentro da odontologia, eu sou Uhum. endodontista. Eu faço o tratamento de canal. Não me peça para fazer uma restauração que eu já não sei mais fazer. Aham. Mas sei fazer muito bem aquilo que eu gosto de fazer. Então, dentro
desse outro trabalho que é desenvolvido como contratenor, eu não sei muito nem opinar direito. É engraçado, né? Aham, Porque eu acabei aham. não desenvolvendo. Né? Assim, eu acho legal. Às vezes eu escuto um cara cantando aquela montoeira de coloratura, tudo, eu acho super legal, mas não é o que eu desenvolvi para mim. É engraçado, né? Não sei se eu estou sendo claro. Isso é uma Não, das tá coisas. sendo super É, claro. é, isso é uma das coisas. E também, assim, daí vieram um outro contratenor estava conversando, ele falou assim, e daí para cantar popular e coisa e tal. Então eu falei assim, bem, tem uma coisa, eu acho que você desenvolve, você faz um trabalho que é interessante você desenvolver uma certa linha, né? A partir do momento que você ficar hiper famoso, coisa e tal, que nem lá o Jarruski, Jarruski, né? Aham. Jarruski. Tem esse outro menino novo que está fazendo um sucesso louco, esse polonês, mas você vê que eles circulam em algumas outras áreas, mas sempre o básico é aquilo que eles se propuseram para fazer, né? O que foi proposto de trabalho dentro desses contratenores era um trabalho de fazer a música antiga dessa forma. Daí você pode circular por outras coisas, mas o teu básico é esse, é fazer isso. Mas pode fazer um monte de coisa. Né? Você está livre para cantar o que você quiser. O que mais? Vamos Uhum. ver. Daí esse dia eu estava falando com um menino também aqui do Rio de Janeiro, também super legal. Daí ele estava falando sobre as modinhas, coisa e tal. Então as modinhas já eu acho que dá para você brincar de uma outra forma. Daí eu consigo misturar um pouco do que eu brincava como música popular, dá para você mesclar um pouco com a música erudita, daí você chega numa coisa meio modinha assim, né? Mas isso eu acho que é um pouco de cada Uhum. um. Eu acho que você tem que ter a capacidade de saber que se combina, se não combina, se fica legal para quem está escutando. Eu acho que é mais ou menos por aí. É uma questão de estética mesmo, sei lá. Acho que a coisa passa pela Uhum. estética. E também, gosto não se discute, se lamenta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, e como você sente que foi o amadurecimento mesmo da sua voz desses, sei lá, desse Nesse tempo que você tá tempo, cantando de contratenor pra cá? Como você sente? Por exemplo, você sente que tem mudança na agilidade, por exemplo? o que isso quer dizer, assim, se você consegue ver uma evolução dentro do teu trabalho com o tempo, né? E assim também uma Uhum. decadência dentro do tempo. É, Não, não é nem decadência exatamente, mas uma transformação de características, né, de repente. mas algumas coisas você não consiga mais fazer. Vamos lá, vamos ver se eu consigo desenvolver isso aí. Eu sinto uma diferença bastante grande de quando eu era mais novo para fazer as coisas, né? Então, assim, eu vi uma gravação que foi a primeira gravação que eu fiz, que eu falei assim, meu Deus do céu, como é que alguém podia cantar desse jeito e ser gravado? Isso há muitos anos, né? Nessa época que eu tinha 19, 20 anos. Eu falei assim, não é possível que eu gravei isso, mas tudo bem. Depois você vê que depende de uma certa idade, lá pelos 25, 30 anos, existe um frescor na voz que é muito legal, né? Então você tem uma doçura que era muito, muito bom de ver cantando a Paixão com a Cristina Banegas, coisa e tal. Eu estava com acho que 30 anos no máximo, 27, 28. Então você vai vendo que tinha um frescor assim que vai modificando, vai perdendo, vai modificando. Mas ao mesmo tempo também eu acho que conforme a vida da gente vai passando, você vai amadurecendo certas coisas que você acaba descobrindo o sentido das palavras que você está cantando, entendeu? Mas de uma forma diferente, porque aquilo acaba fazendo parte de você. Aquilo que você Uhum. fala e vivenciou é muito mais interessante de você fazer. Então, assim, que nem ali eu cantei o Erbarme Dich esse ano,
e que para mim foi muito legal de cantar. E pela primeira vez eu cantei o Erbarme Dich da forma que eu queria. É muito engraçado, né? E com 59 anos, eu falo assim, puta vida, como eu tô ficando velho. Mas ao mesmo tempo... Mas desculpa, deixa eu te perguntar um negócio. Você descobriu agora que o jeito que você queria cantar, ou você já sabia e estava caminhando para isso? Você entende? Eu descobri agora o jeito que eu queria cantar aquilo. Muito engraçado, né? Eu acho que eu consegui cantar. Sim. Eu consegui cantar nessa idade, da forma com que eu sempre quis cantar, ou que eu sempre quis me ouvir cantando aquilo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Não sei tecnicamente, coisa e tal, mas eu consigo contar aquela história com uma verdade muito maior do que eu sempre contei, porque eu consigo enxergar a vida de uma forma diferente com o passar do tempo, porque você vai vivendo um monte de coisa, entendeu? Então, como você vai vivendo mais e mais e mais experiências, essas experiências vão fazendo parte da música. Então, assim, eu me lembro que uma coisa que foi super importante foi a minha primeira separação, assim. Ninguém quer sofrer, ninguém gosta de sofrer, né? Mas, assim, foi uma fase que eu sofri feito um cachorro. Foi horrível, né? E daí, quando você sofre, ou quando você passa situações complicadas, aquilo acaba interiorizando para você fazer música. Né? Então, assim, você perde um monte de coisa quando você sofre, porque é uma porcaria você sofrer, mas você ganha um monte de coisa, em questões até de som, né? É muito engraçado. Teve outra coisa que aconteceu agora em 2018, eu perdi a voz completamente. Em dezembro de 2018, Nossa. novembro de 2018. Quando é que foram as eleições? Foi. Nessa época eu perdi a voz. Eu perdi a voz. Eu te juro, assim. Eu perdi os graves. Eu não sei onde é que foram parar meus graves. E eu fiquei desesperado. Eu tinha concerto para fazer, né? E eu fiquei doente por um tempo. Daí depois eu descobri, daí não era só uma coisa emocional? Era uma coisa física, não era só emocional, era físico também. Eu descobri que eu estava com uma sinusite e que estava me fechando essa parte aqui de cima do seio aqui, e isso realmente estava prejudicando a vibração das notas graves. Daí foi feita uma Daí cirurgia não encaixa nem a desvio pau. de septo. Não tem como encaixar. E assim, você fica falando assim, meu Deus, estou velho, né? Nunca mais vou cantar. As pessoas vão me ouvir cantar desse jeito, nunca mais vão me chamar, que é porcaria, coisa e tal. E já não chega, a gente está vivendo isso que estamos vivendo, né? Agora ainda mais uma pandemia, né? Mas ali na época era só 2018, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, já não chega isso que a gente está vivendo, eu perder a voz nessa época, que coisa, né? Daí eu ia em todos os médicos, comecei a procurar médicos, os médicos não viam nada, falaram, tua corda vocal tá perfeita, você nunca tem nada, assim, eu nunca grito, eu nunca falo alto. Isso é uma coisa interessante, né? Eu nunca falei alto depois dos meus 20 anos, nunca mais falei muito alto, gritar para chamar alguém assim, eu não grito, né? Então assim, eu tenho bastante cuidado com a minha voz. Outra coisa, dentro de técnica, meus professores sempre falavam assim, tá machucando, tá doendo, não faça. Né? Vá desenvolver, melhorar isso até você acertar. Mas se estiver apertando, estiver doendo, estiver te machucando, não faça. Então, eu tenho as cordas vocais super boas, mesmo com 59 anos. Daí eu fui lá, eu falei, mas não é possível, porque eu tô com um problema. Daí eu fui em fonoaudióloga, ficavam mandando assoprar canudinho e não sei o que, e assopra canudinho, e não volta a voz. Daí no final era essa sinusite. Daí eu tinha desvio de septo, não fiz o nariz, não ficou, meu nariz continua batatudo, e quando você vai ficando mais velho, a orelha e o nariz é a coisa que mais cresce. E daí assim, daí eles mexeram, e daí a voz melhorou 1000%, assim. É muito engraçado, porque eu ganhei muito mais agudo. É estranhíssimo, né?
E o que foi Uhum, bem que legal para interessante. começar a trabalhar outras coisas. Não, foi muito bom. Se alguém tiver desvio de septo, e, podem fazer, que pode ser uma boa Uhum. ideia. E, e é isso, eu estou viajando aqui onde estávamos, o que você quer saber? Ah, tá. Mas a questão de agilidade, muita agilidade eu nunca tive. Para fazer essas coloraturas muito loucas, coisa e tal, assim, a minha característica é não ter essa. Eu consigo fazer, que nem fazer o Nisidôminos, que tem bastante coloratura, tudo. Uhum. Cantei algumas óperas que tinham algumas coloraturas, mas essas coloraturas muito cheias de coloratura, não tenho. Não tenho, também nunca tive muito para quê também, porque nunca me chamavam para fazer Uhum. esse tipo de papel, porque não tinha. No Brasil não se fazia muita coisa assim, né? Não se faz muita coisa. Agora Uhum. pode ser que comecem a fazer, não sei, mas eu sempre fui preparando o Não, sim. repertório. A maior parte das coisas que eu preparei no repertório é o que me chamavam para fazer, né? Nunca fiquei buscando fazer um monte de coloratura para não cantar para ninguém. Essa coisa da coloratura também é muito da natureza da voz das pessoas. Tem gente que tem uma Sim, facilidade muito grande de desenvolver coloratura e acaba arrumando para esses repertórios, né. E daí é interessante que, nessa coisa da maturidade você trazer esse relato que você trouxe, achei muito legal. das experiências, eu acho que É. a música é isso. Você desenvolve a técnica, né? Você tem que ter a técnica para poder cortar uma orquestra, para poder ser acompanhado por alguma coisa, para todo mundo poder ouvir tua voz. Mas de nada vale se você não estiver contando isso para alguém, entendeu? Assim, contar uma história. Você vai contar uma coisa Uhum. maravilhosa para todo mundo. E as pessoas têm que prestar atenção naquela coisa maravilhosa que você vai contar. Para isso, você tem que saber o que você está contando de maravilhoso, porque senão não adianta nada, né? Então, assim, vai estudar ali a Uhum. letra, vai estudar o porquê que ela está naquele lugar, né? A música ela é feita de uma certa forma para poder passar aquilo, então você estuda por que, que foi feito, o que está acontecendo, e depois você conta aquilo para as pessoas como se nada daquilo importasse. A única coisa que importa é a palavra que você está contando, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Depois Uhum. de você, depois de você resolver todos os problemas técnicos, né? Aham, claro. Não adianta. Se você tiver problema técnico, você vai engatar no problema técnico e não vai conseguir contar nada, porque você vai ficar nervoso que aquela nota não vai sair boa ou que não sei o que não está acontecendo. Acho que é mais ou menos isso. Daí você, também você pode fazer qualquer tipo de repertório, né? Pode fazer o que você quiser. Uhum. Mas quando você chega num certo ponto, eu acho. Uhum. Meu, muito legal. O que você está pensando aí? Eu estou muito agradecido pela conversa. Eu acho que já podemos ir fechando por aqui. Eu queria Tá saber bom? se você tem indicações, assim, de redes para o pessoal te acompanhar, né, ou de, por exemplo, programas que você vá fazer nos próximos meses, alguma coisa que você queira deixar de link, que eu sempre coloco no junto no textinho do Não, programa, né. não, não tenho nada certo. Não tenho nada certo. Não tenho nenhuma página. Tem meu Uhum, Instagram, que é o meu nome, né? Paulo Mestre. E tem o Facebook, que eu nunca mais tenho entrado, mas às vezes eu entro para dar uma olhada. Mas o Instagram é o que a gente acaba sempre entrando, porque você fica ali girando aquela tela para cima e para baixo. Mas uhum, também dentro do Instagram eu também só coloco o que está sendo feito. A gente está numa época muito complicada, que é essa época de pandemia, que nada acontece, que as coisas quando acontecem, acontecem poucas. Então assim, a gente aproveita para fazer o que tem uhum. da melhor forma possível. Então não está acontecendo muita coisa. A gente está num país onde é que Sim, está complicado as coisas, né? Mas isso também não vai ficar para sempre, sim. né? Não era assim e não vai ser assim para sempre. Essas coisas vão ter vai alguma forma tem que acontecer para a gente poder voltar a fazer arte como sempre fizemos, né? Paciência. Sim. Vamos resistindo mais um pouquinho aí. Mas dá pra achar você em É. vídeos no YouTube, tem bastante coisa no YouTube sua, tem muitas coisas assim. Ó, tem vídeo, tem bastante coisa, e assim,
como vão surgindo, que nem agora tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho super legal, que é o pessoal do Cordela, né? Que fica todo mundo meio conectado, né? Então é o Cordela, o Luiz Otávio, a Marília, daí tem o pessoal do Espírito Santo, que está fazendo música antiga. Essas são as pessoas que mais me chamam. E aqui em Curitiba tem a Camerata, que sempre me chama. E assim vai Uhum. acontecendo as coisas, né? Eu vou deixar no link do programa uma gravação recente, acho, que você fez com a Silvana Scarinci, acho que é o nome dela, que é uma alaudista. Com a Savantes Carinti tem. Quer ver? Ó, tem cantando pop, tem música popular. Só que daí música popular eu canto grave, né? Grave para Uhum. grave para nós contratenores, né? Sim. Daí eu tô cantando Grave, tem sim, grave. grave para nós, né? Então assim, tem lá com o Marcelo Sade, eu fiz uma gravação agora há pouco tempo, que a gente fez Chico Buarque. Uhum. Daí eu fiz um programa que não foi para televisão ainda, que deve sair, com o Davi, que é esse meu amigo da Espanha. Daí tem esse trabalho da Heróica, né, que é o trabalho do Cordela no Rio Grande do Sul, que está super legal, que mesmo com a pandemia ele consegue realizar alguma coisa. Tem esse trabalho pequeno com a Silvana, e assim tem que pesquisar, eu acho que dentro do YouTube. Eu não tenho canal, então as pessoas vão colocando e eu vou vendo lá, né? Sim. Acho que Sim, acho que mas é isso. esse Purcell que você gravou com ela ficou muito lindo. E essa coisa sobre o entendimento, a história que se conta através da vocalidade, É muito legal, né? eu acho que é um exemplo muito bom esse Purcell, esse Music for a While que você colocou ali, porque é uma canção que todo mundo faz do Purcell, né? E eu acho que você fez muito lindamente, parabéns. Eu acho que ficou muito legal mesmo. Esse ano também teve um trabalho super legal na Unirio. Um, Hum, um programa inteiro na Unirio que foi feito, que daí tem ali um bom trabalho meu, assim, um bom tanto de trabalho meu dos últimos anos. Tem uma ópera do Rassi, uhum, que é o Marco Antônio e Cleópatra, daí tem os Handel da vida, tem um pouco de Bach, tem o Bernstein, que foi feito lá no OSESP, e ali está uhum. tudo reunido, que é um trabalho da Unirio, que é um especial da Unirio. E deve sair, capaz que saia alguma coisa na TV Senado agora também, que eles devem juntar alguma coisa e colocar lá, tá? E também assim, estou à disposição. Quem tiver dúvida, alguma coisa, entra lá no Instagram e a gente conversa. Fiquei muito contente de conversar com você aqui, de contar o que está se passando e o que se passou até agora, né? E agradecer muito e mandar um beijo para todo mundo. E quem precisar de alguma orientação, alguma coisa, tem o meu Instagram, que é Paulo Mestre, e o Facebook. Como eu já disse, o Facebook eu já não tenho entrado quase, mas às vezes eu entro. Então dá para a gente conversar um pouco, tá bom? Tenho o maior prazer em poder escutar vocês e se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estou por aqui, tá? Um beijo, muito obrigado, William. Bom, e se você tem uma dúvida, uma sugestão, você pode mandar um e-mail para a gente aqui no Contraponto Profano, no contrapontoprofano@gmail.com, ou seguir a gente nas redes sociais no @contrapontoprofano ou no @will.pedroso, WILL.pedroso com Z. E é isso. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei do papo com o Paulo Mestre. E ficamos aqui com mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.